É o microfone. É. Sidão, ele é reitor aqui do PV, mas Sidão, ele tem uma história de ministério pastoral. 23 anos, Sidão, Igreja Batista do Marapé. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Olha. E agora, meus olhos te viram já há algum tempo. Eu estudei com uma ovelha do Sidão, o Pequenão, Pix, Marcelo Pequenão, era da minha turma. Sim. Então, a gente sempre ouvia falar muito bem de vocês lá. E você cantava, Sidão? Canta, não sei? Cantava. Cantava. É. Você cantou em algum lugar, não? Em vários? Não, cantei quarteto, Palavra da Vida. Me disseram aqui na igreja que eu sou tenor. Eu tô chateado. Você era tenor, não? Não. 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 Você é o quê? Baixo. Baixo. E aí? Para mim é um privilégio enorme ter o Sidão e a Marci com a gente aqui hoje. A gente tem um carinho muito grande pelo seminário. Às vezes dou umas aulinhas lá, aqui, né? Mas é o seminário que muitos de nós se formaram aqui na igreja. Somos em 6, que fizeram 3, 4 ou 5 anos. Então é uma turminha. Então a gente tem muito carinho. E ter vocês aqui com a gente hoje é um privilégio enorme, ok? Então, Deus te abençoe, apresenta a sua família, enfim, e que Deus te use muito aqui. Boa noite a todos. Privilégio estar pela primeira vez aqui e, como o Pedro falou, antes de chegar a Atibaia, eu pastoreava a minha igreja de origem, né? A igreja onde eu praticamente nasci. Eu digo que eu sou o bebê fundador daquela igreja, porque meus pais auxiliaram na fundação da igreja, eu era um bebê. E depois de anos eu voltei para lá como seminarista e depois fiquei mais 23 anos como pastor, até que um dia eu recebi um convite estranho para retornar ao Palavra da Vida. Eu digo estranho, porque por mais que a gente continue se aperfeiçoando, estudando, eu estava totalmente envolvido no ministério pastoral, com uma igreja, né? Já havia dirigido um seminário, dava aula em alguns seminários, em alguns lugares, mas mergulhar de cabeça, deixar a igreja para trás e vir trabalhar com o seminário, foi um grande desafio, continua sendo por diversos motivos, mas então eu me sinto muito bem quando eu estou num ambiente de igreja. Né? Não o lugar em si, mas pessoas, isso me faz muito bem. Sou casado com a Marci, somos casados há quase 26 anos. Marci foi operada recentemente de tireoide, então de vez em quando ela vai levantar, vai tomar água, enfim, está se poupando um pouco ainda, mas está tudo bem, graças a Deus. Temos 3 filhos, o Davi, que tem 21 anos, ele é violinista. Olha só, eu sempre pedi, Senhor, eu vou para o ministério. Então, sabe como são as coisas? Eu preciso de pelo menos um filho jogador de futebol. E o primeiro se tornou violinista. Ele estuda lá nos Estados Unidos, faz violino. E o segundo é o quê? Violinista. Aí a casa cai. Enfim. Mas temos 3 filhos, o Davi, 21, o Daniel, que está fazendo 18 em breve, e a Melina, que hoje faz 14 anos. A nossa filha caçula está lá em casa com um monte de meninas. A festinha dela vai ser amanhã, né? Mas veio um grupo de santos, de meninas, né? Para estar com ela. E aí é bom que a gente saia, porque senão somos penetras. Bom, eu gostaria de, nesta noite, abordar um tema que eu sei que não é problema para vocês, mas é problema para mim. Então eu gostaria de compartilhar com vocês a questão de resolução de conflitos, né? Porque conflito, gente, brincadeiras à parte, todos nós temos em todos os ambientes. Hoje, por exemplo, a gente fala em conflito, a gente lembra da guerra da Ucrânia, uma guerra que aparentemente é um pouco sem explicação, mas tem muita coisa por detrás, e lá se vai mais de um ano. E eu cada vez me assusto mais quando eu ouço que país tal está enviando aviões, caças, outros tanques de guerra. E, enfim, é uma guerra que parece que não vai ter um fim tão rápido, a menos que um indivíduo dos dois, porque o Zelensky também não é tão
tranquilo assim, né? Temos um especialista em relações internacionais, ele pode falar isso para vocês, mas a gente sempre elege um lado bom, né, do conflito, e o outro a gente ataca a pedra, né? Então, como eu não sou russo nem ucraniano, eu sentei num camarote e tentei entender um pouquinho dessa guerra. É claro que eu sou contra qualquer tipo de violência de guerra, então quem atira está errado. Mas eu fico me perguntando se um dos dois, algum dia, ou quem sabe em pouco tempo, vai se dobrar e vai pôr fim a esse conflito. Só Deus sabe. Mas nós vamos falar, obviamente, não de conflito da Ucrânia, porque não tem nada a ver. Tem algum ucraniano aqui? Não, né? Então não sei nem por que eu comecei falando da Ucrânia. Eu também não sou ucraniano, eu sou neto de portugueses. E se você é descendente de português, você sabe que nós somos gente boa, tranquilos. Nós somos tranquilos. Não discuta comigo. Enfim, e minha esposa, ela é descendente de poloneses. Eu já falo assim com uma entonação diferente, para vocês entenderem o problema disso, né? O problema lá dos conflitos é com a Marci Butinski. Olha só que nome, ninguém acerta nem o nome dela, todo mundo fala Márcia, Marcinha, mas é Marci, M-A-R-C-I, não foi erro de cartório, foi a mãe dela que escolheu, e Butinski é o palavrão que ela usa como sobrenome. Agora, vocês imaginem um descendente de português casando com uma descendente de polonês, né? Parece uma questão, né? As raças se misturam muito facilmente. E eu me lembro, e a gente sempre lembra dessa história, na verdade, no início do casamento, nós casamos no Rio, né? Fomos para a lua de mel, porque a minha esposa é de Niterói, fomos para a lua de mel, voltando, os pais queriam visitar algumas pessoas lá em São Pedro da Aldeia, acho que era isso, São Pedro da Aldeia. Pegamos o carro e fomos. E meu sogro, eu não sei como ele consegue, mas ele ia dirigindo, o corpo dele ia tombando. É porque o meu sogro é um polacão de 1,90 m e tanto, sabe? E aí vai tombando. E minha sogra lá empurrava ele. E aí eles começavam a brigar. Né? Aí virava a curva. Amorzinho, eu achava uma coisa tão doida. Como pode falar assim, áspero, virou a curva, amorzinho, que coisa mais estranha, porque eu nunca, até o dia em que eu casei, eu vi meus pais brigarem. Agora, depois de velho, eu vejo meus pais, se eu estiver com eles, eu vejo brigar o tempo inteiro. Mas enquanto eu era criança, eu nunca vi os meus pais brigarem. E aquilo me marcou. Bom, lua de mel, sabe aquela coisa, você suporta tudo, né? Quando a vida começa a se tornar normal, ela um dia começa a querer agir como o pai e a mãe dela. Eu falei, não grita comigo, por favor, eu tenho pavor que falem alto comigo. Então, se você um dia for discutir comigo, você já sabe, a boa estratégia é grite comigo, porque eu fico apavorado com gritos. Eu não consigo lidar com essas situações. Não que eu seja mansinho, tá bom? Não se enganem comigo. Aliás, afinal, eu sou neto de português, né? Não se enganem comigo. Mas, via de regra, conversar comigo é perceber que eu não vou subir a tonalidade numa discussão. É muito raro. Antes de ontem, um amigo em comum me tirou da paciência. Eu tive que falar um pouco mais grosso com ele na frente de algumas outras pessoas, mas eu fiquei extremamente doído com aquilo, porque não é o meu natural. Agora, conflito, gente, ele não depende de raça. Até porque duas pessoas advindas de um mesmo contexto brigam como se fossem inimigas. Mas os conflitos estão relacionados ao nosso coração. E lá na epístola de Tiago, não é o texto que nós vamos utilizar nesta noite, mas na epístola de Tiago, no capítulo 4, Tiago ele diz, de onde vêm as guerras? Não seria das paixões, dos corações de vocês? E de fato, nós somos capazes de guerrear até com o espelho.
né? Eu olhando para mim mesmo, eu sou capaz de dizer, eu não gosto de você, você está cutucando a espinha, você... Às vezes a gente é capaz de arrumar encrenca com a nossa própria sombra. Tudo isso vem de um coração que ele foi criado por Deus, mas por uma rebeldia do homem, ele se desvencilhou de Deus e se tornou dono de si mesmo. É o coração pecaminoso. É aquela ideia de que em Adão, nós todos partimos para a luta contra Deus. E a luta contra Deus significa o seguinte: Deus, você não manda em mim, porque eu sei que você mentiu para mim. O dia em que eu comer dessa árvore, eu vou me tornar como você. No fundo, foi o que Eva e Adão fizeram. E nós herdamos isto. Então a nossa rebeldia, que gera todo o nosso conflito, ela tem uma raiz, que é o nosso pecado. E pecado, gente, a gente não aplaude, a gente não acha natural, a gente não acha assim, olha, é algo que eu nasci dessa maneira, você tem que me entender, eu sou assim mesmo. Eu tenho um amigo, falando de raça, ele é filho de espanhol, e tudo que ficava ruim para ele engrossa ainda, né? Engrossa o caldo, e o olho dele fica esbugalhado assim, ó. E aí ele fala assim, desculpe, eu sou filho de espanhol. A gente tem esse hábito de achar que, me compreenda, né? São coisas que fazem parte do meu ser, não tem como mudar. Tem sim, tem sim. Por isso, aí, indo para o texto que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite, lá em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz aqueles irmãos lá em Éfeso o seguinte: por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ponto. Interessante que o contexto daqui, né, o apóstolo Paulo começa por isso, né? Ele está se referindo ao que ele já havia dito. Ele está falando de unidade. Aqueles irmãos, eles não se davam com atritos, porque metade era judeu e metade era gentio. Eles tinham atritos, e por isso o problema de falta de unidade, porque todos tinham um coração pecaminoso. E não há ninguém neste mundo que não sofra com a questão dos conflitos. Você pode dizer o seguinte, Sidão, é o seguinte: eu lá em casa, eu não tenho tanta dificuldade com o meu cônjuge. A gente não tem tanto conflito, porque eu já ouvi isso uma única vez em todos esses anos de vida de um casal. Um casal que ele disse o seguinte: olha, eu venho aqui nas reuniões de casais, porque eu acho legal a gente estar junto, mas a gente não tem problema. Eu falei, gente do céu, eu não acreditava em ETs, mas agora eu tenho certeza que eles estão entre nós. Né? Ele é até um pouco estranho, né, amorzinho? Eu falo, ela sabe de quem eu estou falando sempre, isso é muito bom. Mas você pode dizer assim, olha, eu não tenho tanto problema no meu trabalho. De fato, trabalho é um lugar onde você tem que suportar, né? Pelo menos por 35, 40 anos, você tem que suportar até o dia da sua aposentadoria, porque você está recebendo. O dia em que você olhar para o seu chefe e falar assim, eu não te suporto mais, você está perdido. Você tem, eu morei em prédio, em Santos é uma cidade cheia de prédio. Morei num prédio, tinha 29 andares. 29 andares? 27, amor. Nem para mim, nem para você, 27. 27 andares. Gente, sabe o que é isso? Sei para uma reunião de condômino. Um dia desses eu estava lembrando que o meu vizinho de baixo, que era secretário de alguma coisa do município, não lembro do que, ele foi com uma garrafa de uísque. É sério, no salão de festas do prédio. Gente pra chuchu. E o salão de festas fazia um L, assim, nós estávamos sentados, eu, a Marcia, uma amiga nossa, que também morava no mesmo prédio que nós, e a gente começou a ouvir uma gritaria. Eu estiquei minha cabeça. Lá no bar do salão de festas, os caras estavam se pegando de soco. E o cara, o meu vizinho de baixo, com a garrafa de uísque na mão, pronto para meter na cabeça de outro. Uma reunião de condôminos.
Então, eu diria que em todos os contextos onde nós estamos inseridos, existem dificuldades em relação aos conflitos. O que o apóstolo Paulo traz àqueles irmãos que deveriam aprender a viver em unidade, entendendo que eles são um no Senhor, e como igreja isso é válido, como casamento isso também é válido. É que você se veja totalmente dominado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai transbordando em nós, de tal maneira que o fruto dele vai nos tornando diferentes. Não é uma ação minha, pessoal. Eu não tenho essa condição. Nós não vamos a um supermercado de características de personalidade. Olha, eu preciso de mais paciência porque está faltando. Eu não vou pegar essa paciência e pôr em mim. Não existe isso. Quando eu olhava lá atrás para o texto de Gálatas 5, do fruto do Espírito, eu achava isso. Eu preciso mais de longânimo. Eu preciso mais de paciência. Mas com o passar do tempo, entendendo as Escrituras, a gente vai percebendo que, óbvio, não somos nós que transformamos o nosso próprio coração. É o Espírito Santo. E Ele vai trabalhando em nossas vidas de tal maneira que nós, de fato, passamos por uma transformação radical, se nos deixamos ser transformados. Você deve conhecer pessoas que eram terríveis, e de repente, quando tiveram um encontro com Cristo, elas mudaram da água para o vinho. Não é porque elas se tornaram boazinhas da noite para o dia, porque Cristo habitou nelas naquela noite. Mas é porque o Espírito Santo fez uma obra naquele coração. E quando eu olho para esse texto, o apóstolo Paulo ele não está trazendo meros conselhos para aquelas pessoas. Olha, tentem fazer isso. Não. Ele diz, por isso, eu sou prisioneiro no Senhor. Eu estou aqui entre algemas, mas eu estou preocupado com vocês aí em Éfeso. Eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação de vocês. Ou seja, uma vida sem essas características descritas neste texto não tem validade no crente. Não tem como você deixar de agir com humildade, mansidão, longânimo e tolerância em amor, se você de fato é um crente em Cristo Jesus. Isso precisa falar ao seu coração. Essa é a nossa vocação, a qual todos nós fomos chamados. E aí então o apóstolo Paulo ele vai trazer 4 características que eu gostaria de tratar com vocês, cada uma 30 minutos, em 2 horas a gente tem brincadeira. A primeira delas é a humildade. Tá tudo comigo aqui, eu falo, isso aqui é um problema na minha mão. Uma vez eu fui pregar lá em Santos, na primeira igreja batista de Santos, e aí assim, o PowerPoint mudava, Eu falei, tá vendo, Marci? Toda igreja é a mesma coisa, sofre com PowerPoint. Aí daqui a pouco vem um rapaz e fala assim, o senhor pode me dar o passador? Que o senhor está passando. Eles tinham me dado para eu passar a mensagem, eu que estava passando, os cânticos tudo errado. Então eu não quero fazer isso. Mas será que isso, não está mudando. A humildade, foi você, né? Não fui eu. Muito bem. Legal. A primeira característica, gente, é a humildade. Bate no peito e fala, eu sou humilde. É complicado. A gente pensa que humildade é uma característica simples, fácil. Não é, gente. Porque, como diz o próximo slide, que não fui eu, o próximo slide, ele vai falar do oposto da humildade. E vocês vão perceber que nós somos muito mais favoráveis e sensíveis ao oposto da humildade do que propriamente a humildade, o orgulho. E aí, eu baseei uma boa parte desse estudo no livro do Lu Priolo, Resolução de Conflitos, e eu vi que na livrariazinha ele tem um. Eu ia trazer outros, porque, assim, eu estou lidando com pessoas e eu percebo isso. Nós temos muitas dificuldades com conflitos, então eu peguei uma caixa
lá na Nutra. Mas eu falei, eu ainda falei para o Jairo assim, Jairo, o que sobrar eu vou levar para o Pedro. Não sobrou. Eu acho que os alunos estão com muitos problemas, eles absorveram a caixa inteira do resolução de conflitos, mas eu vi que tem um ali. E é para o pessoal fazer pedido. Ah, legal. Como monstruário, o pessoal faz pedido. Ó, bacana, hein? Vai chegar no sábado agora. Olha aí, pronto, fica a dica. E o Lupriolo, ele diz o seguinte sobre orgulho. O orgulho é o pecado que, acima de todos os outros, bloqueia a nossa capacidade, está faltando aqui, de resolver conflitos com outras pessoas. E aí, há uma frase do John Stott que diz: o orgulho, ele não só parece ser o primeiro pecado, mas ele também está no centro de todo pecado. É mais do que o primeiro dos 7 pecados mortais, ele é a essência de todo pecado. O orgulho motivou Adão, e o orgulho nos motiva também. Quem gosta de se ver diminuído? Agora, deixa eu falar uma coisa assim, é só entre eu e a Marci, que roupa suja se lava em casa, mas enfim. Quem aqui não tem orgulho na hora de resolver dificuldades com o cônjuge? Eu vou deixá-la ganhar de novo. Ela tem umas frases que são prontas para mim, e eu tenho o dobro de frases que são prontas. E às vezes a gente fala, tá bom, eu não vou mais conversar, porque assim, você sempre ganha. O que é isso, gente? Quando nós estamos falando de um relacionamento a dois, nós estamos falando de um amor que está sendo construído, porque amar é decisão. Eu sempre falo isso, porque nós somos bombardeados, nós brasileiros somos duplamente bombardeados. Nós somos mundialmente bombardeados por Hollywood, e a ideia de Hollywood em relação ao amor é pura paixão, né? É uma questão meramente sexual, e nós brasileiros somos bombardeados pelas novelas, que apenas duplicam aquilo que Hollywood já faz com maestria há muitos anos. É claro que você vai dizer, eu não assisto novela, eu também não, mas assisti quando era criança muita novela, porque meus pais assistem até hoje. E assim, eu vou dizer para vocês, nós somos ensinados todos os dias. Se você assiste um filminho, você vai ver o que é amor hoje. Amor é como um prato descartável. Uma vez nós recebemos um casal em casa, faz muito tempo isso, mas a Marci ficou marcada. Vocês podem olhar para ela, ela vai se entregar. E aí, assim, nós recebíamos muita gente lá em casa, né, gente? Às vezes, muita gente ao mesmo tempo, 20, 30 pessoas. E aí, como que você vai ter louça para todos e lavar aquilo? Porque todo mundo come e vai embora. Aí eu colocava pratos e copos descartáveis. E aí nós recebemos um casal e o indivíduo que estava pela primeira vez me vendo na vida, ele falou assim, por favor, eu não tomo em copo descartável. E aí assim eu fiquei, Jesus, né? O que eu vou fazer com esse indivíduo pro resto da minha vida se ele continuar frequentando a minha casa? Ele não frequentou, mas assim... Hoje, a ideia de amor é muito assim, de descartável, é prato, é copo, é assim, sujou, põe no lixo, pega outro e assim vai. Não é isso que a palavra de Deus nos traz como verdade. O que a palavra de Deus diz, que amar é decisão. Por isso lá em 1 Coríntios 13, que é um texto que fala para a igreja, né? Não estritamente a casal, ele vai nos trazer essa verdade. O amor é paciente. Como que o amor é paciente? Então, na primeira curva, eu não sou mais paciente com o meu cônjuge, não estou amando? Não, eu tenho que decidir amar. Eu tenho que decidir ser paciente. Eu e Marci, culturas diferentes, jeito de viver diferente. E precisa lidar, saber lidar um com o outro. Então a gente precisa aprender isso. Então, quando a gente está falando de orgulho, o orgulho, ele queima muito isso. Por quê? Porque importa é que eu sempre esteja certo e o meu cônjuge errado. E aí, gente, por que o orgulho impede que os conflitos sejam solucionados? Porque, num ambiente de orgulho, um tem que ganhar e o outro tem que perder. E quando um perde, ou quando um ganha, os dois perdem. Então, a gente precisa extirpar isso nos nossos conflitos.
É difícil, porque geralmente quando nós estamos no conflito, a gente está no calor do conflito, nas emoções. E lidar com o calor do conflito é complicado, porque eu estou com o ânimo aflorado. Eu admitir, tá bom, deixa eu pensar pelo menos. Ou pelo menos verbalizar menos tudo aquilo que você está desejoso de falar. Não é entupir o seu interior de coisas que você não vai falar, mas um dia você vai vomitar. Não é isso. Mas é saber falar na hora certa, da maneira certa. Com as palavras bem escolhidas. Mas o importante é que você entenda que o orgulho, ele é seu, ele é natural. E humildade é sobrenatural. É algo que, à medida em que você se aproxima de Deus, você vai se tornando. Por quê? Porque Ele, próprio Deus, exemplificou o que é humildade a nós. O texto lá de Filipenses capítulo 2, ele nos traz essa verdade. Jesus Cristo, embora sendo Deus, não usurpou o ser Deus. Antes ele humilhou-se, assumindo uma forma que para ele, como Deus, era deplorável. Ele se tornou em forma humana. E pior, a continuidade do texto é importante nisso. A sua atitude, em forma humana, ele resolveu, se humilhando, servir. Percebem que esse é o caminho para mim e para você, é o caminho para todos nós. É o caminho de servirmos ao nosso cônjuge também com humildade. E aí, voltando ao Lupriolo, ele traz aqui alguns aspectos do que ele denomina como humildade. Ele diz que é uma relutância em admitir quando você está errado. Ele está falando do orgulho, melhor dizendo. É você recorrer à defensiva, transferir a culpa. Travou de novo lá. Precisamos de adolescentes. Justificar ou ficar irado quando é legitimamente reprovado por outra pessoa. Hipersensibilidade à correção. Quando injustiçado, não estar disposto a perdoar o ofensor que não demonstrou submissão ao arrependimento. Dificuldade em estar satisfeito com os outros. Tudo isso aqui são características que minam a humildade, porque são características de orgulho. Agora, não precisa nem ficar corado, mas quantas dessas características você, no seu cotidiano, sente? Inclusive nos conflitos com o seu cônjuge. A gente não precisa ter QI muito alto, acho que o Lupriolo tem, eu estou fora. Mas assim, eu olho para isso aqui, eu fico, gente, talvez nem sempre. Por exemplo, hipersensibilidade à correção. Aqueles que caminham comigo dizem assim, puxa, você tem uma certa facilidade em absorver quando as pessoas chegam para você e dizem, não é assim. É duro, hein, gente? Não é fácil para mim. Mas é algo assim que talvez porque eu luto há tanto tempo, hoje eu tenho melhorado. E algumas pessoas percebem isso. Mas não é sempre. Agora, se eu olhar para outras características, por exemplo, dificuldade em estar satisfeito com os outros. Eu tenho dificuldade com isso. A minha esposa me ajuda muito com essa questão, porque às vezes eu chego em casa e começo a descrever o que está de errado, o fulano de tal falou assim, agiu dessa maneira, e a Marcia, ela às vezes é dura comigo, para que eu não julgue demais as outras pessoas. Mas isso é característica do orgulho do ser humano. Muitas vezes, por ver aquela pessoa pensando diferente de mim, e eu não suportar isso. Então, o que ela faz, o que ela diz, é reprovável. Isso às vezes a gente traz também na questão do relacionamento conjugal. Por isso,
Aí sim, duas definições de humildade para que a gente pule para o segundo aspecto. Lu Priolo, ele diz que humildade é considerarmos a nós mesmos de maneira sóbria, de acordo com a condição e a proporção que Deus designou para nós. E uma que eu achei interessante também, que eu peguei num site, está aí, atribuído: a humildade é uma virtude tão fundamental que faz parte do próprio caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é incomparavelmente exaltado, majestoso, grandioso, mas ainda assim Ele se inclina para observar a criação. É essência em Deus. Mas eu gosto muito, e o próximo slide nos traz isso, de um autor chamado Mahoney, e ele tem um livro, o título é Humildade. E nesse livro ele coloca que humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Ou seja, o que me faz sintomaticamente buscar a humildade? Saber quem eu sou, por essência, e estar diante de um Deus, que é o meu desafio, Ele é o meu alvo de humildade. Isso me faz viver muito esse aspecto de humildade. Você já reparou? Eu lembro daquela historinha, né? História bíblica, quando Davi pecou com Batseba e Deus levantou o profeta Natã para repreender Davi. E Davi, ele está ali ouvindo o profeta, e o Natã, ele começa a contar uma história sem pé e sem cabeça. Um homem muito rico, cabeça de tudo, de boi, de vaca, de galinha, de toda sorte de cabeça que você imaginar. E o vizinho, pobrezinho, tadinho, tinha uma ovelhinha mirradinha. E aí o rico recebe visita. O que eu vou servir para a minha visita? Já sei. A cabeça mirradinha do meu vizinho. E Davi, ele ficou na hora indignado. Natã, que história é essa? Mata um cara desse. E Natã diz: você é esse cara. Você é esse cara. Então, nós precisamos entender que nós estamos no mesmo pé de igualdade que Davi. Ninguém aqui pode bater no peito e falar assim: gente, eu sou humildão. Eu sou o Sidão, humildão eu não sou. A gente precisa perseguir isso para as nossas vidas. É uma questão espiritual. Humildade. Segundo, aí ficou mais difícil, gente, eu confesso, paciência. Porque quem tem paciência com mulher? Já foram, brincadeira, mas nós vamos ser padrinhos de casamento. E a semana passada a Marcia falou assim: bom, eu às vezes eu invento uns passeios. Eu falo assim: todo mundo para dentro do carro na hora X, mas para onde a gente vai? Não sei, só eu sei. E aí nós saímos e eu queria comer a coxinha ali no caminho, Roseira, sabe onde é ali? Passa por Jarinu, vai em direção a Jundiaí, caminho das uvas ali, tem o quiosque Roseira, que diz que é a coxinha mais maravilhosa. E eu gosto de coxinha, né? Para fazer o quê? E aí, quando eu estou chegando no quiosque Roseira, tá trocando os postes de toda a estradinha, sem luz, sem coxinha. Então vamos seguir, vamos até o outlet, porque assim, o meu filho do meio é aquele que não pede nada, nunca. E ele falou assim: eu preciso de um tênis. Eu falei: outro? A Marcia falou: amor, não faz isso, ele nunca pede nada, os outros pedem muito, ele nunca pede nada. Então, vamos no outlet lá em Itapeva, bom, e alguma coisa ali, né? E aí a gente compra um tênis para ele, a Marcia falou assim: eu preciso escolher um vestido, porque ela vai ser madrinha de casamento, eu padrinho. Eu não estou nem aí, né? Os homens nunca estão aí, mas ela tem que comprar o vestido, ainda fotografou, mandou para a noiva aprovou. O negócio está ficando muito difícil nessa vida, né? Mas assim, enquanto ela entrou na loja, o que eu fiz? Eu fui tomar café. Mas eu sou paciente. Mas assim, a gente sabe que nós precisamos ter mecanismos para, puxa vida, está demorando, não aguento mais, vou embora. Porque por vezes eu faço isso. Não que eu deixo ela para trás,
Mas eu falei, vou embora, eu tenho um problema com o horário. Eu coloquei no Google o mapa da minha casa até aqui, então eu calculei o horário, porque eu não posso atrasar. E eu falava para ela, as meninas lá em casa, eu falei, Marci, estou no carro. Eu tô, na verdade, na sala pegando a chave, mas estou no carro, ela já sabe que eu estou indo para o carro, tem que correr. Porque a questão da paciência, ela é também algo que o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Mas o apóstolo Paulo, ele traz aqui que para que haja essa unidade, há necessidade de paciência. E no Novo Testamento nós temos dois vocábulos. Eu não estou dando aula de grego, vocês têm um professor de grego aqui. Mas um é específico, ele fala em relação à paciência com pessoas. E o outro, na verdade, trabalha a paciência em tolerar coisas ou circunstâncias. Seja lá o que for, queridos, eu vou dizer para vocês, o Novo Testamento, ele é inundado desses dois vocabulários. Talvez porque nós, seres humanos, sejamos um pouco displicentes em questão da paciência. Eu fui, como eu falei, fui criado na igreja onde eu fui pastor. Eu lembro na minha infância de um senhor que ele literalmente, ele falava o nome da esposa dele várias vezes, quando acabava o culto. E ela toda educadinha, uma senhorinha baixinha, ela falava, espere, estou conversando. Eu vi várias vezes ele entrar no carro e ir embora. E ela ia a pé para casa. Eu nunca fiz isso com você, ainda. Ainda. Mas existem algumas características da paciência, eu quero tratar rapidamente com vocês. Paciência é a capacidade de aceitar uma situação difícil que vem do Senhor, sem acusá-lo de mau procedimento ou dando a ele um prazo para remover o problema. Acreditem, nós crentes somos, talvez nem todos sejam crentes, se você não é, aprenda agora, viu? Os crentes às vezes são impacientes até com Deus. A gente cai nessa dinâmica de que eu estou falando e Deus tem que me responder, tem que ser na minha hora e do meu jeito. Aí, o problema é tão grave que a gente diz que isso é problema de criação. Não, o fulano é assim porque com certeza os pais dele deixaram ele fazer tudo. Era uma criança mimada, que ele falava, estou com fome, lá e a mãe correndo com o prato. Eu não sei se esse é o problema maior do ser humano. Porque eu conheço pessoas que foram tão bem criadas e são impacientes e têm outras dificuldades maiores até do que a paciência, ou a falta dela. Eu diria que é algo que nós precisamos constantemente colocar diante do Senhor e, como eu disse no início, receber dele essa nova atitude. Paciência é a capacidade de, em meio à aflição física ou mental, não deixar que emoções, tristeza, dor, ira, se tornem pensamentos, palavras, atitudes ou ações pecaminosas em relação a Deus e aos outros. Às vezes, isso mexe com a gente. Falei, minha esposa teve recentemente, um problema com tireoide, e quando chegou o diagnóstico lá, vai ter que operar e tal, é aquela coisa, Eu falei, bom, não é só ser forte para ela, é não deixar com que a minha cabeça também fique nos seus devaneios, Busque, Senhor, me atenda, tem que ser. Eu passei por situações difíceis, Eu falo que eu tive um câncer, há 8 anos atrás, eu fui fazer um examezinho de rotina, cuidado com os exames de rotina, fui fazer um ultrassom despretensioso, acharam um tumor no meu rim direito de 12 centímetros, era um carcinoma, um câncer, fui operado, mas eu sempre digo que não foi o pior momento da minha vida. O pior momento da minha vida foi há mais de 20 anos atrás, quando eu, cheio de ansiedade, me vi caído com depressão. Esse foi o pior momento da minha vida. Me ver numa situação como essa, e não tinha assim, nada crescendo no meu corpo, que dissesse, esse cara está com problema. A não ser, acreditem, emagreci em um mês mais de 30 quilos. Acho que aí as pessoas ficaram preocupadas. Mas eu não estou dizendo que se você enfrentou ou enfrenta problema com depressão, ansiedade, não estou dizendo que o seu problema é igual ao meu, tá bom? Estou narrando o meu. O meu problema tinha tudo a ver com o meu coração. A maneira como eu lidava com as questões. Alguém extremamente impaciente para tudo na vida.
Eu lembro que naquela época eu dava aula no CTL, me chamaram para dar aula de homilética no CTL há 20 e tantos anos atrás. O Totti resolveu ir para o Canadá, não tinha ninguém, me chamaram e lá fui eu. Gente, eu não dormia a noite inteira com ansiedade, impaciente, querendo sair logo com o carro, com medo de perder a hora. Às vezes eu tenho ainda problema com isso. Eu ponho o despertador e acordo antes dele. Como eu fico com raiva disso? Mas a questão da paciência, ela precisa ser trabalhada. E aí, o Lupriolo, ele coloca algumas questões aqui, que ele denomina como características de paciência. Capacidade de aceitar, então, essa situação difícil, capacidade de manter a perspectiva bíblica a respeito dos problemas de alguém, não exagerando. Paciência é a capacidade de regozijar-se na certeza de que a aflição presente produzirá um caráter piedoso, que é de grande valor, não apenas nesta vida, mas também no próximo. Um versículo que eu sempre gostei das Escrituras foi Romanos 8,18. Mas quando eu vivi essa situação que eu falei para vocês, ele fez todo sentido para mim. As aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Onde eu estava colocando meu coração? Eu estava colocando meu coração nas dificuldades que eu mesmo construí para essa vida. Eu não pensava nas coisas de Deus como algo que, puxa vida, o que Deus preparou para mim, e em termos de eternidade, é muito maior do que as simples dificuldades que eu vivo aqui nesse tempo presente. Então, por exemplo, hoje eu uso muito o texto lá de Filipenses capítulo 4, versículo 8, como um filtro para mim. Irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a sua cabeça. É um filtro porque assim, se não tiver esses carimbos, não ocupe a sua cabeça. Acredite, me sinto até mais leve vivendo dessa maneira. Então, quando falta a paciência na vida do ser humano, tragédias são anunciadas. Uma delas está lá em Gênesis capítulo 16. É claro que o plano soberano de Deus é perfeito e vai ser cumprido independente se eu lutar contra ou não. Mas lá em Gênesis capítulo 16, eu uso para impaciência porque Sara já havia uma aliança forjada de Deus com seu esposo. Mas ela diz assim, olha, eu sou estéril, estou ficando velha, pega a minha ama e engravide ela, e assim você perpetua a sua linhagem, meu querido esposo. Isso foi feito. Como eu disse, o plano do Senhor é soberano e vai acontecer independente da minha ou da sua vontade. Mas, gente, entender que foi desperdiçado ali a oportunidade de se descansar no Senhor e esperar que Ele resolvesse a situação do jeito que Ele bem entende. A impaciência, ela só ocasiona isso. Imaginem no seu relacionamento com o seu cônjuge. Se você se demonstra impaciente o tempo inteiro nas suas situações, isso obviamente vai significar uma intromissão de Deus, ou nas questões de Deus sobre a sua vida e do seu cônjuge. E isso precisa pesar nas minhas atitudes. Eu tenho vergonha, e eu obviamente não vou falar para vocês, de muitas e muitas vezes em que eu fui impaciente com a Marci e ofendi. Falei coisas que não deveria. Puxa, mas o Sidão, ele não é reitor do palavra. Gente, me belisca depois, você vai ver. Mas deixa eu me beliscar depois da esfirra que eu fico mais...
É triste isso. E muitos dos nossos conflitos conjugais, eles são simplesmente decorrentes de impaciência. Não está fazendo na velocidade que você gostaria. E a questão da velocidade, a gente sabe que no relacionamento é extremamente complicado. Você fica impaciente. Não está fazendo do jeito que você gostaria. Ora, gente, filho, pode falar algumas coisas. A gente brinca, tadinho, com a minha filha o tempo inteiro. Porque a minha filha, na sua infantilidade, ela às vezes comia o macarrão da minha esposa e falava assim: o da vovó é mais gostoso. Você não pode colocar, você, olha só, fulana. Gente, domine as suas impaciências. E aí, eu botei Efésios 5, gente, é uma tristeza isso para mim. Mas lá em Gálatas 5, a palavra de Deus diz que um dos gomos desse fruto do Espírito é a paciência. E eu coloquei aqui a ideia de que isso reflete a maturidade na vida do crente. Porque quanto mais o Espírito Santo tem de mim, porque a dinâmica é essa, não é quanto eu tenho dele, mas o quanto ele tem de mim, mais eu vou refletir essa maturidade de Cristo na minha vida. E viver a semelhança dele. Esse é o alvo para a nossa vida, gente. Então, comece a aplicar isso. Como eu disse no início, às vezes quando a gente está falando de emprego, eu tenho algumas características, né? Por exemplo, aguento um chefe terrível, porque meu emprego depende disso. Aí eu chego em casa, eu não aguento os filhos, não aguento o cônjuge. Eu preciso entender que Cristo vai ser glorificado se eu imitá-lo. E isso é a ação do Espírito na minha vida. Então, é exercício. É exercício. A Marci, ela trabalha banco, não é fácil. Se você trabalha em banco, você sabe disso. Os assédios são muito grandes no banco. Mas ela tem uma capacidade fantástica. Quando ela chega em casa, o banco fica do lado de fora. Eu tentei fazer isso a minha vida inteira, Pedro. Não consegui até hoje. Mas a Marci consegue. E eu acho que como eu, você precisa aprender isso. Porque se a gente deixar os problemas do trabalho lá fora, do condomínio lá em cima, e não trazer para dentro de casa, a carga já vai diminuir e muito. E muito. Então, passe a desenvolver paciência para com o seu cônjuge. Mansidão. E aí eu já começo com uma frase no slide seguinte, que diz o seguinte. Você precisa ser responsável por suas ações. Porque nós, seres humanos, temos muita facilidade em botarmos a culpa nas nossas fraquezas e as nossas fraquezas em sei lá que lugar. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, marca pessoas. Ontem mesmo um aluno, ele veio falar comigo sobre algo que eu fiz para ele o ano passado. Bom, só que eu falei para ele assim, Danilo, quando que foi isso? Ele falou assim, o ano passado. E eu não lembrava mais do que eu havia feito. Mas para ele foi marcante. Então, imaginem na questão conjugal. Aquilo que você faz, marca o seu cônjuge. A maneira como você responde, marca o seu cônjuge. A maneira como você está num estado, eu estou suportando em amor, marca o seu cônjuge. E isso faz bem, gente, todos nós, não é só a mulher
que tem aqueles dias difíceis, né? Biológicos. Se vocês têm 7 dias, 8 dias biológicos difíceis, os homens têm 30. Mas é aquela ideia de, por que eu vou me exasperar? Por que esse clima bélico de animosidade? E aí eu digo sempre uma coisa: a gente tem a facilidade de maltratar as pessoas que mais amam a gente. E para pensar se isso não é verdade. Então, é no seu lar, na sua residência, que você tem que demonstrar mansidão. E aí eu quero falar 2 questões relacionadas a isso. São respostas às suas fraquezas, e você pode pôr a culpa na sua falta de mansidão a isso. Às vezes você, diante de ambientes, né, que te espremem, talvez isso aflore em você um homem velho, o velho homem que as fraquezas são facilmente vistas, e a ira. Interessante que no Antigo Testamento nós temos mais de 500 citações em relação à ira. Eu faço no slide seguinte uma comparação entre ira pecaminosa e ira santa, mas eu não quero nem me demorar nisso. Porque as pessoas geralmente me perguntam o seguinte: mas ira não é aquele sentimento que eu posso ter e não pecar? Sim, mas eu diria que isso é o mínimo dos mínimos. Via de regra, quando nós nos iramos, nós pecamos. Por quê? Porque eu não tenho a justiça de Deus na balança, eu tenho a minha justiça. Eu não tenho o bem de Deus na cena, eu tenho a minha vontade, o meu bel prazer. Isso já me torna um pecador. Recentemente, lidando com uma pessoa, ela repetia várias vezes: eu tenho ódio, eu tenho ódio. E eu falei para o indivíduo, eu falei assim: eu nunca ouvi tantas vezes a palavra ódio da boca de alguém como eu ouço da sua. Por isso eu disse lá no início, agora quando falei de mansidão, que nós precisamos ser responsáveis por nossas ações. E você precisa realmente buscar no Senhor o controle, não é em você. Porque se você buscar em você mesmo, vai falhar. É como uma pilha Duracell, que é boa, né? Pilha Duracell é boa, mas ela acaba também. Ela acaba. Mas quando você busca essa renovação de vida em Deus, é diferente. É diferente. Mas precisa ser uma constante. E aí, voltando ao Lupriolo, então, ele vai trazer alguns entendimentos em relação à mansidão. Capacidade de distinguir a ira justa, a ira pecaminosa, fizemos um pouquinho agora. Recusar-se a permitir que qualquer desejo se torne enraizado tão profundamente que produza a ira, seja por tentar obtê-lo ou como resultado de não ser capaz de obtê-lo. A ira, ela está tão impregnada em você que você já pode ser conhecido como o senhor ou a senhora irado ou irada. Saber como aproveitar a ira justa de modo que possa ser usada para pôr um fim somente naquelas coisas que Deus aprovaria que fossem terminadas. E envolve saber como pensar durante uma provocação. Isso é muito importante. Porque casais também se provocam. E você tem que saber desviar. Nós não somos tão bonzinhos quanto imaginamos. Sabe aquela cena de velório? Quando você vai e alguém fala: que pena, ele era tão bom. Não existe isso. Nós somos, em essência, de natureza pecaminosa. Às vezes a gente se engana. Às vezes a gente se engana. Dia desses morreu uma pessoa que eu conheci, Marci também conheceu, e nas redes começaram a falar só as coisas boas. E eu tive uma situação muito ruim com essa pessoa. E eu não conseguia desviar o meu pensamento daquela coisa ruim. Como é ruim sentir isso.
Então, gente, você pode pular um slide aí, eu já vou para como resolver isso. Paciência. Não, volta. A parte ofendida, por vezes, ela tem que tomar a iniciativa do perdão. Ela tem que... Mas, Sidão, não é justo isso. Porque eu fui ofendido pela impaciência e agora você está dizendo que eu que tenho que ir lá. Eu sempre digo o seguinte: quem está mais próximo de Deus tem que tomar a iniciativa. Quem está mais próximo? Porque, convenhamos, às vezes o seu cônjuge está caminhando um pouco longe de Deus. Então, assim, seja mansidão você. Nosso Senhor Jesus Cristo, por vezes, ele traz essa vertente. Eu lembro que, quando eu estava no meu primeiro ano de seminário, o seu Davi Smith, que era o nosso professor de ética na época, ele mandou a gente ler 3 livros sobre perdão. Eu achei aquilo um absurdo, um exagero. E aí um deles dava ênfase no perdoar 70 vezes 7. E eu confesso, que conta exagerada para mim Jesus Cristo fez. Naquela época eu pensei assim. Eu confesso, gente, não fiquem assim olhando para mim com esse olhar de reprovação. Mas eu falava, olha, não é possível que eu tenha que ter tanta bondade para com uma pessoa que não merece. Não é possível que eu tenha que ter tanta paciência com uma pessoa que é tão ruim. Mas observando Jesus Cristo, o todo da obra, inclusive, quando ele vai à morte, aquele soldado caçoando dele: se você é quem diz ser, desce daí. Se eu fosse Jesus naquela hora, eu tinha descido. Tinha dado uns tapas naquele soldado e voltava para a cruz. Mas, gente, olhando para Jesus, que a gente aprende? Paciência. Quando 2 começam a falar grosso, o que dá? Dá um coral de baixo. Não dá certo. E convenhamos, né? Às vezes foi um mau dia mesmo. Às vezes foi o trânsito vindo para casa. Gente, e Atibaia, o que é isso, hein? Estava falando para a Marci que a gente dá carona para... eu levo a minha filha e mais 3. Só que não é todo dia, a gente se reveza, né? Mas esses dias eu estava aqui, no balão aqui do frango assado. E o menininho de 8 anos falou assim: não é possível. Eu falei: o que foi, Mateus? Esse trânsito não anda. Ele falou assim: eu vou falar para os meus pais voltarem para São Paulo. 8 anos de idade. De repente aconteceu isso, você chegou lá em casa, sabe? Não é batendo na mesma medida. Se o seu cônjuge desferir um golpe baixo, saiba lidar com isso. Exerça a ideia da paciência, porque é fruto do Espírito. E dessa maneira a gente faz o que Salomão bem descreve, né? Se você tem uma ofensa que é como um soco, né? Leve bem esse soco. Não pague da mesma maneira. A resposta branda, ela vai ser uma resposta de Deus para a pessoa. E por fim, a tolerância. O texto, na verdade, ele fala de suportar uns aos outros. Eu preferi usar a palavra tolerância, mas não me entenda como herege. A ideia é a mesma. E tolerância é essa capacidade de demonstrar amor bíblico a outros, mesmo quando estão lutando com o pecado. E eu confesso que isso também é uma luta. No próximo slide, tira esse mansidão aí, que quem fez o slide para mim pôs equivocadamente. Tira da sua cabeça, né?
E com o jovem ia ser na hora. Não mexe, você vai apagar tudo. Mas assim, a gente ouve muito falar em tolerância zero. Por exemplo, quando a gente está num contexto, uma extrema violência como aconteceu agora no Rio Grande do Norte, tolerância zero. Manda lá a Guarda Nacional e acabou. Né? Tá fora de casa no horário errado, tá preso. Foi pego com alguma arma, mesmo que seja branca, tá preso. Isso é tolerância zero. Às vezes, em políticas públicas, isso se faz extremamente necessário, mas dentro de casa, cuidado com isso. Aliás, dentro da sua vida cristã, cuidado com isso. Por quê? Porque, via de regra, a nossa régua para medir a nossa tolerância está em nós mesmos. E nós temos uma visão equivocada sobre nós. Nós temos uma visão equivocada sobre nós. Por isso, a proposta é de uma tolerância bíblica. Acredita, eu estou acabando. Na tolerância bíblica, nós temos a capacidade de reconhecer e apreciar o fato de que Deus fez cada pessoa diferente. Como eu disse no início, eu cantei no quarteto, Marci também cantava, não no quarteto, né, na M, eu também fiz M e tal, nós cantamos bastante. Aí o seu Haroldo Heimer foi fazer o nosso casamento, então ele foi extremamente criativo. Ele pregou que no casamento precisa haver ritmo, harmonia, melodia. Né? E a gente sabe que Deus une pessoas muito diferentes. Ele pode unir pessoas iguais também. Eu não acredito muito nessa ideia de que os opostos se atraem. As pessoas são atraídas e se atraem, mas eu entendo que, por vezes, as diferenças elas se tornam gritantes. Então, a gente precisa entender, Deus fez o nosso cônjuge diferente de nós. Isso é bom para você, acredite. Porque já basta um chato no mundo, se fossem dois... É diferente, é só diferente. Não é menor e não é maior, é só diferente. Essa ideia de ritmo, ela é gritante num relacionamento a dois. Aprender a lidar, tolerar. Tolerância é a capacidade de distinguir questões pecaminosas de questões não pecaminosas. Por exemplo, e acredite, lá em casa quem gasta mais sou eu, não é ela. Né? Quem gasta lá em casa sou eu gasto mais do que ela. Mas essa questão de gastos precisa ser muito bem combinada num relacionamento, senão isso gera muito conflito, né? O homem sai gastando, a mulher sai gastando, daqui a pouco no fim do mês, cadê? Primeiro, eu sei que são conselhos pueris, mas eu diria, esse negócio de ter várias contas, a minha é minha, a sua é sua, no relacionamento a dois, para mim, por incrível que pareça, isso só atrapalha. Mas eu também não quero ficar regendo a vida de ninguém. Eu estou dizendo da minha. E até porque ela trabalha em banco, então deixa ela controlar as minhas contas. Enfim, eu não sei nem quanto que eu ganho. É ela que cuida de... Eu só gasto. Ela só gasta. Mas assim, a gente precisa, por exemplo, dividir um pouco essas questões, né? E aí eu vou falar um pouquinho aos homens, né? Às vezes você precisa ser mais sensível quando sua mulher diz assim, não, eu preciso de uma roupa nova. Porque para você, gente, e eu assim, eu não vou falar da minha infância, da minha criação, mas hoje quando eu abro o meu guarda-roupa e vejo que eu posso numerar a quantidade de calças que eu tenho, eu falo, meu Deus, o que aconteceu com aquele Sidney lá do passado? Né? Então assim, se sua esposa acha que ela precisa ter um sapato de diversas cores para combinar com as roupas, entenda, isso faz parte da vida. Isso é uma tolerância normal, não é uma tolerância que eu diria pecaminosa. Tolerância pecaminosa é quando, por exemplo, você foge da regra das escrituras, por exemplo, olha, sei lá, não queria nem falar isso, mas não, deixa pra lá. Você sabe o que é uma tolerância pecaminosa?
a maneira como por vezes nós toleramos o pecado, até no nosso cônjuge. Eu estou lembrando aqui de uma situação que talvez ajude, não que eu ache que tem aqui, porque eu sei que a igreja da Trindade é uma igreja de pessoas extremamente santas, mas eu lidando uma vez com um casal, eu comecei a lidar com ele, com o homem, né? E depois nós fomos lidar, havia muita mentira envolvida, e quando a mulher descobriu a mentira, ela saiu correndo de casa, ela passou a noite fora de casa. Você lembra desse caso? Ela fala tudo para assim, pra... ela saiu correndo porque ela não queria lidar com aquilo, foi demais para ela. Então assim, você tolerar mentiras, você tolerar desequilíbrio financeiro é uma coisa. Aí, se você tolera isso, é você ser coparticipante do pecado do seu cônjuge. Mas você tolerar diferenças que são naturais, gente, aprenda e viva bem dessa maneira. Então, como que a palavra de Deus ela descreve a tolerância? É o próximo slide. Por exemplo, lá em Provérbios 22:2, eu só vou falar desse. O rico e o pobre se encontraram e a todos o Senhor fez. Isso é uma tolerância. Parece uma coisa tão banal, né? Lá na igreja aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem uma repreensão gigantesca. Porque pobres viviam de um lado e ricos de outro. Percebe como nós seres humanos somos tão ridículos? Numa igreja, a celebração da ceia, estou falando da igreja em Corinto. Celebração da ceia. Uns irmãos tinham banquetes e os outros não eram convidados. Percebe isso? E aí o que o sábio Salomão ele diz assim, gente, Deus fez todas as pessoas, então aprenda a lidar com ricos, com pobres. Eu estava conversando com um pastor agora em janeiro, que é pastor numa comunidade de pessoas muito ricas. E eu falei para ele, como que vocês lidam com isso? Ele falou assim, é milagre do Senhor. Mas a gente precisa entender que esse é o mandamento de Deus. Então o rico e o pobre estão ali juntos, nas suas diferenças, mas eles estão ali porque eles são unidos em Cristo. Da mesma forma, gente, no relacionamento conjugal. Diretrizes para se desenvolver tolerância. Aprenda a procurar coisas boas nas outras pessoas. Isso vale no seu cônjuge. Ah, Sidão, você não sabe, meu marido, ele é chato demais. Ele quando começa esse tal de campeonato brasileiro, ele monopoliza a televisão, ele monopoliza os ouvidos das pessoas, ninguém pode falar nada. Eu tenho um amigo, é o mesmo espanhol, que ele é assim, jogo do Santos, se alguém falar alguma coisa do lado dele, é capaz de apanhar. Então assim, aprenda a olhar para as pessoas e procurar coisas boas nelas. Esse amigo que eu falo para vocês, não sei se a Marci concorda comigo, mas eu não conheço uma pessoa mais apaixonada pela esposa do que ele. Eu ia falar que não vou falar, só se vocês quiserem que eu fale. Que assim, gente, eu já vi, ela é um pouco fortinha, mas assim, eu já vi ele carregando ela no colo, assim, com todo esforço, e assim, com um olhar de apaixonado, e ele faz tudo por ela. Eles se aposentaram, e aí a esposa fala assim, vamos viajar, ou você está pensando que você casou com quem? O espanhol, né? Você só fala em gastar, gastar. Aí quando a gente olha no Instagram, ele é hiper apaixonado pela esposa. Lembre-se do quanto Deus o fez depender das outras pessoas. Sabe por quê? Isso calibra, né? A ideia de você calibrar um pneu, isso calibra você mesmo. Lembrar, por exemplo, o quanto Deus fez na sua vida, né? Isso ajuda você a tolerar até o seu pior inimigo.
Use isso dentro do seu casamento. Considere que Deus pode querer mudar sua opinião como resultado de você dar ouvidos às outras pessoas. E aí eu coloquei diversos exemplos. E eu vou terminando por aqui. Gente, nós falamos de 4 aspectos. Nós falamos, vamos ver se a gente lembra. Querem ir de trás para frente ou de frente para trás? O primeiro aspecto, humildade. O segundo, paciência. Terceiro, mansidão. E o último, eu mudei, mas está tudo bem, tolerância. O que eu gostaria que você fizesse em 30 segundos? Que você desse nota nesses 4 quesitos para a sua própria vida. Não no seu cônjuge, na sua vida, para a sua vida. Quanto você tem de humildade? Quanto você tem de mansidão? O quanto você de fato é tolerante? Daí, de 0 a 10. Rapidinho. Já se deu? Passou rápido os meus 30 segundos. Já foi reprovado? Não teve média 6? É assim, eu não quero terminar com receitas prontas. No início eu disse que são questões que o Espírito Santo ocasiona em nós. Então, se você precisa de mais, sabe para onde você precisa correr? Não é para a prateleira do supermercado que não vai vender paciência e humildade para você, é para Deus. Você precisa desfrutar mais de Deus, da presença de Deus, mergulhar nesse livro e deixar com que o Espírito Santo faça essa obra na sua vida. É dessa maneira que as coisas podem mudar em você. Eu já vi nesses anos de ministério muitas queixas e eu não estou aqui fazendo brincadeira de guerra dos sexos, mas eu já vi muito mais mulheres reclamarem dos seus esposos do que dos esposos das mulheres. Talvez por alguns motivos. As mulheres procuram mais ajudas do que o homem, os homens pensam menos nessas questões do que as mulheres. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês indistintamente, não pensando em sexo masculino ou feminino, todos nós precisamos melhorar. Talvez se você tenha dado 10 para você, talvez você esteja mascarando algo que Deus precisa tratar. Se você foi reprovado, Deus da mesma maneira precisa tratar na sua vida. Então, é buscando ao Senhor que nós resolvemos. Falando em relacionamento conjugal, que bom seria se nós fizéssemos isso como cônjuges, juntos. Eu acho que seria uma dupla transformação, porque homens e mulheres precisam. Que Deus abençoe. Quero orar. Santo Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o que nós percebemos que vem do Senhor é uma misericórdia gigantesca. Ninguém aqui poderia bater no seu próprio peito dizendo: eu estou livre dessa, eu não preciso. Porque, Santo Deus, todos nós em sã consciência, sendo de natureza pecaminosa, e mesmo tementes ao Senhor, convertidos a Ti, nós continuamos, ó Deus, por vezes a viver de maneira que o Senhor reprova. Por isso, Deus bendito, que a nossa lição de casa, que o nosso desejo seja buscar o Senhor numa intimidade maior. Seja, ó Deus, tratar dessas questões que o Senhor com certeza falou a cada um de nós, a fim de que nós não mantenhamos esse status que não glorifica o Teu nome e que atrapalha a nossa convivência como casais.
mas que nós coloquemos o dedo na nossa própria ferida e, buscando no Senhor, nos vejamos, ó Deus, crescendo e crescendo a imagem do Teu Filho Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe.